Quando se fala em 6 de junho, lembra-se de imediato da semana que teve início com o dia D, na Segunda Guerra Mundial, na invasão da Normandia pelos aliados. O dia D foi um momento icônico da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida. Mas um outro 6 de junho também merece ser lembrado. Em 6 de junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias entrava em seu segundo dia, prenunciando a vitória de Israel na Batalha por Jerusalém. Ou seja, a retomada completa de Jerusalém pelo exército de Israel, que culminaria no dia seguinte, 7 de junho. Cercada por países inimigos, a nação israelita vivia assombrada por ameaças dos vizinhos, principalmente Egito, Síria e Jordânia. Nasser, lá do Egito, conclamava os vizinhos árabes a esmagar Israel e dizia: "Os judeus estão querendo guerra. Dizemos a eles: sejam bem-vindos." Ao mesmo tempo, seu aliado, o futuro presidente da Síria, Hafez al-Assad, ministro da Defesa, anunciava sua disposição para o conflito e dizia: "Estamos com o dedo no gatilho. Chegou o momento para uma batalha de aniquilação." Aniquilação, justamente o que Israel mais temia. Seus vizinhos desejavam a aniquilação, a extinção do Estado de Israel, possibilidade que remetia às lembranças da Segunda Guerra Mundial. Poderia significar um novo holocausto. Então, Israel adotou o lema de que a melhor defesa é o ataque. Se Israel fosse atacado primeiro por todos de uma vez, como temia, não teria a menor chance, pois acreditava que seria dissolvido e deixaria de existir como nação. Assim, Israel escolheu atacar preventivamente e venceu a guerra, para surpresa geral, em apenas 6 dias, de 5 a 11 de junho de 1967. Sequelas da guerra se estendem ainda aos dias de hoje, constantemente reabrindo velhas feridas, e as polêmicas geradas estão distantes de um consenso no mundo atual. Mas um momento icônico dessa guerra aconteceu com a tomada de Jerusalém Oriental por Israel. Jerusalém é um símbolo sagrado para o povo de Israel desde os tempos bíblicos. E dentro de Jerusalém há um ponto primordial de interesse para o povo judeu: o Muro das Lamentações, resquício do sagrado Templo de Jerusalém. O muro, cujo nome oficial é Kotel, ou Muro Ocidental, o lugar mais sagrado para os judeus, não é exatamente uma parte do próprio templo. É uma parte do muro que o cercava, mais a oeste do templo. O monte do templo, onde ficava o templo de Jerusalém e atualmente fica a esplanada das mesquitas, seria o local mais venerado do planeta para os judeus, pois lá está, sob o domo da rocha, sob a cúpula dourada, a pedra onde, segundo a tradição, Abraão sacrificaria seu filho ao Senhor. O muro foi o que restou da destruição comandada pelo general Tito, futuro imperador de Roma, 19 séculos atrás, no ano 70 d.C., quando os hebreus foram expulsos de suas terras e permaneceram espalhados mundo afora durante quase 2000 anos, sofrendo genocídios e perseguições inimagináveis. O templo foi incendiado, mas restou um trecho do muro de contenção que o cercava. Esse pequeno trecho passou a significar o mais importante local de orações para os judeus. Por quase 2000 anos, o povo de Israel esperou para poder orar livremente junto ao muro. Ocasionalmente, ao longo da história, conseguia-se ter algum acesso conforme as condições políticas vigentes.
Enquanto os romanos dominaram Jerusalém, era proibido o ingresso de hebreus à cidade. Durante a era bizantina, eles podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano, no dia que lembrava sua destruição, quando então eles o pranteavam, o que levou o recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. Sob o domínio otomano, houve um pouco mais de tolerância quanto ao acesso dos fiéis ao local. No século XX, desde 1917, sob o Império Britânico, o muro se tornou uma fonte de atrito entre as comunidades judaica e muçulmana, com esta última preocupada que o muro pudesse ser usado para promover reivindicações judaicas junto ao templo e, portanto, a Jerusalém. A região estava recebendo ondas de imigrantes judeus que chegavam, movidos pela esperança cultivada pelo movimento sionista, que desejava a implantação de uma nação para os judeus na Palestina, numa ação de retorno ao berço histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, com a partilha das terras palestinas pela ONU e a criação do moderno Estado de Israel, coube aos jordanianos o domínio de Jerusalém Oriental, onde, na Cidade Velha, se localiza o muro. Na época, o espaço de oração consistia em uma rua estreita junto ao paredão, parecida com um fosso, porque o entorno havia sido transformado em um depósito para queima de lixo e estava fora do alcance do povo de Israel, que ficara com Jerusalém Ocidental. A emoção das tropas que se aproximaram do muro no dia 7 de junho de 1967, na tomada de Jerusalém Oriental, na Guerra dos 6 Dias, é narrada através de relatos de veteranos e historiadores. Foi do topo do Monte das Oliveiras que o coronel Motagur ordenou o ataque à sua brigada de paraquedistas. Os paraquedistas que iam chegando à então estreita rua diante do muro ficavam em silêncio, conscientes de que eram os primeiros soldados de um exército judeu a chegar lá em 2 milênios. Depois irrompiam em prantos de alegria e emoção. O general Moshe Dayan, ministro da Defesa de Israel, somente conseguiu chegar ao Monte do Templo no início da tarde do dia 7 de junho, entrando pela Porta dos Leões, acompanhado por Itzhak Rabin. De pé, diante do muro, Moshe Dayan escreveu um bilhete que inseriu numa das fendas da parede. Que a paz desça sobre a casa de Israel. O hábito de rezar ao pé do muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos da parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. A notícia da retomada do muro se espalhou pela cidade em uma mensagem que logo percorreu toda Israel. O Monte do Templo está em nossas mãos. Pessoas acorriam para a Cidade Velha em êxtase, numa alegria incontida, movimento ao qual talvez pudesse surgir alguma comparação somente anos mais tarde, com a corrida dos alemães orientais para a liberdade, quando caiu o Muro de Berlim. 2000 anos de espera chegavam ao fim para os fiéis israelitas, que finalmente teriam acesso ao local sagrado. Em pouco tempo, o fosso junto ao muro ocidental deixou de existir com a demolição de construções locais, abrindo-se assim o amplo pátio para os fiéis. A esplanada do muro, que hoje recebe milhões de visitantes de todo o mundo. Ainda hoje, o Monte do Templo, o local santo dos santos, o Santíssimo, praticamente não está acessível aos judeus.
E dessa forma o muro, por ser o local mais próximo do Santíssimo, tornou-se também o mais sagrado para o povo de Israel. A Guerra dos 6 Dias foi um acontecimento único, inusitado, surpreendente. Nessa guerra, de vitória em vitória, em todas as frentes, foram 6 dias de lutas. E no 7º dia, Israel descansou. Para as pessoas de fé, é difícil não se comparar com o processo dos 7 dias do início da história da humanidade, relatado pelas Escrituras hebraicas. Este vídeo faz parte da série Momentos e Fatos Icônicos das Guerras. Você pode também deixar nos comentários sugestões de outros momentos icônicos ou curiosidades de guerras para que possamos divulgá-los no canal. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. Vamos nessa? O muro foi o que restou da destruição comandada pelo general Tito.